seus lugares. Vamos lá. Preparados para a jornada do período vespertino que se inicia de forma tão entusiasmada? Eu acho que me empolguei com o cordel do nosso colega professor e fiquei assim, tomada por essa poética bela. Então vamos lá. Começaremos a segunda mesa com os nossos professores autores. Chamo então ao palco Mayra Andréa Leite da Silva, da cidade de Santa Cruz do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Agora eu chamo José Gilzemar da Silva, do Rio Grande do Norte, município de Marcelino Vieira. E Carolina Lobrigato, da cidade de São Paulo. Antes de passar a palavra para Mariana Garcia, que será a mediadora desta mesa, relembro os nossos combinados para organizar a discussão. As professoras e o professor terão 8 minutos para responder a cada uma das perguntas e as pessoas presentes também podem participar fazendo perguntas por escrito que serão encaminhadas para a mediadora. Convido então Mariana Garcia, coordenadora do portal Escrevendo o Futuro, para conduzir o diálogo. Vamos para ela também. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Seminário Escrevendo o Futuro. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês nesse debate pedagógico com os professores. Antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento especial em nome de toda a equipe do programa, para todo mundo que está aqui presente, né? Isso é para a Rede Ancoragem, que está aqui, os mediadores dos cursos online e também para os professores, né, que tiveram um longo caminho até chegar aqui, né? E nesse longo caminho eu também queria agradecer em nome da equipe os tutores, né, que fizeram um trabalho junto com eles, estiveram aí acompanhando uma longa caminhada para que esses professores estivessem aqui com a gente hoje. Então, antes de conversar aqui um pouquinho e de passar a palavra para os professores, eu queria que a gente se aproximasse um pouquinho da prática de sala de aula e conhecendo aqui um pouquinho o projeto chamado Crônica, essa paixão que desvela o cotidiano da professora Maíra, veio lá do Rio Grande do Sul. Do que foi esse trabalho realizado. Como é que vocês aprenderam? O que vocês aprenderam? Por quê? Como vocês acham que realmente consideram o significado da aprendizagem? Eu acho que eu mais consegui mostrar que eu aprendi e pegou mais funcional. Porque eu consegui pegar desde os linguagens, principalmente eu não vejo. O que está eliminando a nossa vida toda. Não estou falando como meio que sem sair. Mas cedo ou mais tarde, todos nós tivemos esse trabalho do canal. Eu acho que conhecer o gênero crônica foi muito bom. E muito importante foi ouvir as músicas. Porque a crônica me ensinou a ver novos olhos, novos olhares, novas inspirações. Aprendi tudo de linguagem que me ajudou muito a expressar, a sentir, a ver mais as coisas de um jeito mais possível. No início das crônicas era uma linguagem mais comum, uma linguagem mais simples. Mas a gente começou a usar uma linguagem mais apurada, uma linguagem mais figurada. O que te ajudou? O que tu me disse que te ajudou? Eu estava lá, Ah, tu estava
Crônica. Quem é teu autor preferido? Qual é a crônica que mais te marcou? A crônica da Roque. Bom, no início da produção de crônicas, eu não fazia o uso das figuras de linguagem, então eu não conseguia expressar corretamente sentimentos escritos. Já depois que aprendi o conteúdo, aprimoramento da ideia, eu consegui melhorar e expressar bem melhor o que eu queria dizer. Muito bom, professora Maíra, bom ver esse engajamento dos alunos. Estavam bem animados, né, para a roda de conversa. Eu queria fazer a primeira pergunta para você e saber um pouquinho assim, no desenvolvimento da sequência didática, esses jovens leram, escreveram e reescreveram muitas vezes a crônica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, comparando a produção inicial com as produções finais, o que você constatou? E quais foram as evidências de evolução dos alunos na produção da crônica que você percebeu? Contasse um pouquinho para a gente. Boa tarde. Boa tarde, então, a todos. Eu queria dizer que é uma alegria enorme estar aqui e aproveitando esse momento de protagonismo que agora o professor tem, eu queria agradecer também a equipe da Olimpíada antes de responder as perguntas. Agora que eu já saí do anonimato, eu gostaria de declarar aqui a minha paixão por esse programa. A Olimpíada mudou o meu fazer pedagógico. Como era diferente antes e como é agora. Quero dizer que eu sou muito agradecida a esse programa, aos professores que a gente encontra, aos colegas que a gente troca experiências. É uma experiência inexplicável que só quem vive sente isso e sabe o quanto é importante. Gostaríamos nós, né, que outros professores também estivessem aqui, nossos colegas, para vivenciar tudo que a gente vive aqui, que é maravilhoso. E voltando então, nossa, é uma ansiedade tanto, né, por chegar aqui e ver o nosso trabalho. Afinal de contas, é um reconhecimento para o professor que, em épocas, né, de tanta dificuldade de trabalhar, eventos como esse valorizam um trabalho como a gente faz. Eu queria dizer, então, que o meu trabalho de crônicas, deixar marcado aqui, que foi um trabalho bem extenso. Ele começou lá em março e ele teve a produção de 7 crônicas. Cada aluno escreveu 7 crônicas. Isso vezes 28, daria mais ou menos 196 crônicas. Mas eu arrisco a dizer assim que foram mais de 150. Porque sabe que no meio do caminho nem todos produzem em todos os momentos. A gente passa por alguns percalços, né? E tem que saber enfrentar isso. E então foram muitos textos. E esses textos sempre foram reescritos. Isso eu já deixei claro para eles desde o primeiro dia de aula do trabalho que a gente iria fazer, né, com a crônica. E queria dizer que se a Olimpíada hoje não é mais uma paixão, é um amor, né? A crônica é que é a minha paixão. Eu sou apaixonada por crônicas e eu deixei isso muito claro para eles, desde o princípio. Então, deixei claro também o meu modo de trabalhar e que eles reescreveriam, sim. Falei do aprimoramento do texto. Só que, para minha felicidade, eu recebi o convite da Olimpíada no meio do caminho, no início do caminho, aliás. E aí foi que se deu a grande transformação. Foi aí que eu tive, então, essa oportunidade de ampliar o trabalho que eu já tinha pensado em fazer. Eu ampliei, né, com base no apoio que eu tive aqui, dos professores, formadores, de toda a equipe, né? Eu pude ampliar esse meu trabalho, pude aperfeiçoar. E a reescrita foi, sim, constante nas minhas aulas. Eu trouxe os cadernos dos alunos para demonstrar, né? Eles sempre faziam a escrita e a reescrita, né? Assim, eles escreviam o texto, a gente passava pela correção. Primeiramente, eu tentei fazer uma correção em duplas. Só que isso inicialmente não funcionou bem. Eu acredito que talvez eu não tenha deixado claro para eles todos os problemas, não tenha ficado claro, porque eles liam o texto do colega e diziam: ah, tá bom, professora, é isso mesmo, eu não conseguiam ter essa clareza. Então, qual foi a estratégia que eu fiz? Passou pela minha correção e eu colocava uma cadeirinha aqui do lado, né, e chamava: Florinho, vem aqui. E a gente conversava do ladinho, porque eu trabalho num bairro muito carente. E essas carências
que eles têm, essa forma de aproximação com o aluno, eu acho que foi um ponto favorável. Isso facilitou para que eu tivesse uma aproximação maior com eles e também que eu conseguisse transmitir para eles essa paixão pela crônica. Porque no início, realmente, os textos foram bastante narrativos. Tinham problemas de pontuação, tinham problemas de parágrafos. Eu vou ser redundante aqui porque os professores sabem que, inicialmente, quando a gente se propõe a trabalhar um gênero com o 9º ano, a gente tem que ensinar. Eles já não estão lá sabendo. A gente vai ter que percorrer todo o processo. Então, eu tive que começar desde o princípio com eles, fazendo leituras, até que eles se apropriassem do gênero, foi um caminho longo. Mas passou por essas rodas de conversa. Então, depois dessa correção aqui do meu ladinho, né, o próximo passo, então, foi a estratégia que eu usei, foram essas rodas de conversa, em que eles liam os textos que eles produziam. No início, eles não queriam ler, eles ficavam tímidos para fazer a leitura, e a partir do momento, então, que eles começaram a ouvir os colegas, eu acho que isso já aconteceu com uma outra colega minha que colocou aqui antes, um exemplo. Ah, professora, mas então, eu nem vou ler o meu, porque eu acho que eu posso fazer muito melhor. Mas então faça. Amanhã eu posso ler, então amanhã? Pode ler na aula seguinte. E eles percebiam que o texto, o que poderia ser modificado a partir do exemplo que eles tinham ouvido a leitura do colega. Na leitura do colega, o que eles gostaram, porque isso da rodinha de conversa que a gente fazia, era ressaltar os pontos fortes dos textos que eles produziam. Eu usei isso como uma estratégia, ressaltar aquilo que era bom, para no início tentar trazer eles para mim, né? Tentar conquistá-los. Como uma conquista, eu queria que essa paixão também passasse para eles. Então eu quis trazê-los. E dessa forma, aproximando eles de mim, aproximando eles dos colegas, dos textos dos colegas, eu consegui cativá-los para a escrita. E o aprimoramento foi dando à medida que os textos foram sendo produzidos, reescritos, que foram trabalhados. A gente trabalhou com as figuras de linguagem também nas músicas. A gente trabalhou com fotografia. A gente saiu para fazer fotos. A gente trabalhou com visitas, né, em exposições. Então, isso chamou a atenção deles para a escrita. Claro que eu não consegui de primeira mão que os textos fossem tão bons, mas a partir do momento, então, que eles começaram a produzir, a reescrever, isso foi se modificando. E eles enxergam isso, deu para ver no vídeo que isso foi uma constatação deles, que eles conseguiram ver a diferença do texto produzido lá em março para o texto produzido agora no final do projeto. E eu trouxe também para mostrar para vocês, então, dessas 196 crônicas que eles produziram, mais de 150 crônicas, eles escolheram 60. E a gente fez uma coletânea de crônicas. Essa coletânea de crônicas foi entregue, uma para cada um, para os professores, numa cerimônia. Teve todo um momento especial na escola. Foi publicado, né? Nós participamos da Feira do Livro. Foi, assim, uma experiência muito boa mesmo, né? E eu acho que foi isso, então. Então, deu para notar, acho que se a gente pegar essas crônicas e ler lá do início para agora, para o final, tem uma bela diferença. Que bom, muito bom ouvir seu relato. Professora Maíra, muito obrigada. Agora a gente vai fazer uma viagem, que a gente vai sair do Rio Grande do Sul lá para o Rio Grande do Norte, né, com o professor Josemar. Acho que essa é a riqueza também do programa Escrever no Futuro, que a gente viaja pelo Brasil escutando aí as vozes e a diversidade, né? Então, antes da gente entrar aqui para o projeto, a gente queria assistir um pouquinho do vídeo do projeto do Josemar. Ele é de Marcelino Vieira, no Rio Grande do Norte. E o projeto que a gente vai conhecer agora se chama Motivo, tudo de que precisa. Vamos lá. Nós vamos hoje tentar refazer um texto de um aluno daqui da sala,
certo? Onde a gente trabalhou lá no início, o texto inicial, e agora a gente vai dar uma nova cara, uma roupagem nova ao texto desse aluno. A partir daí a gente vai começar a analisar o primeiro parágrafo. Com essa marca temporal atualmente, que outro tema a gente poderia trocar por atualmente aqui? Daniela, poderia acrescentar mais alguma coisa? Nos últimos anos, a crise econômica vem afetando diretamente os municípios brasileiros, acarretando o endividamento público, impossibilitando-os de manter as contas em dia. Diante dessas perguntas aqui, como a gente poderia indicar melhoria para o texto? O aluno poderia trazer a linguagem mais próxima da jornalística possível. Deveria ter a voz tanto a favor como contra no texto, porque a gente não encontra essa voz. Nós temos que o autor traz um operador argumentativo conclusivo, o portanto. Mas esse articulador, por si só, ele já satisfaz? Apesar do aluno concluir seu texto com um articulador conclusivo, isso não é o suficiente. A forma como ele fecha o texto não indica possíveis encaminhamentos para o problema. Alguns encaminhamentos para refazer esse texto. No global, eu retomo essa tese, mostrando que sou contra, que está lá no início. Tem alguma colocação a mais? Podemos ir para a repartição? Muito bom, José Mário, e os alunos também interessados, né, no artigo de opinião, construir textos, né, com opinião, com engajamento. E aí, assim, a gente percebeu no seu relato que você discutiu com os alunos diversos assuntos e diversos temas, né? A descriminalização do uso das drogas, o casamento de pessoas do mesmo sexo, a questão do assédio sexual e a segurança pública. Foram 4 temas aí que se destacaram no seu relato. E a gente queria saber um pouquinho de que forma que você costurou essas temáticas, né, para trazer para dentro da sala de aula, para que os acontecimentos da escola, da região e do mundo estivessem presentes nos debates com os alunos. Boa tarde a todos. Vocês já presenciaram aí de início a minha dificuldade, né? Eu sou extremamente gago. E pela primeira vez eu escutei minha voz no vídeo, foi quando a gente gravou. A gente já nota, né? Teve um período da minha vida que para mamãe mandava eu dar algum recado, para o recado sair eu tinha que rezar para a pessoa que estivesse fora de casa, para eu na chegada já dizer, porque se eu parasse eu não diria. Hoje já estou me lembrando, mas estamos aí na batalha. Então, Mariana, 2017 foi um ano de motivos. Começamos o ano com os resultados muito negativos diante da realidade da educação do Rio Grande do Norte. A minha escola, entre 180 escolas, ficou na 94ª posição de dificuldade, de problemas. Na proficiência de língua portuguesa, de 500 pontos, nós ficamos com 216. Então isso me preocupou um pouco, essa realidade. E um motivo tão bonito de 2017, nós fomos pela primeira vez, a escola foi contemplada com a Olimpíada de Língua Portuguesa sendo semifinalista. Então alguma coisa a gente faz de bom, porque se não fizesse, eu creio que não teríamos esses resultados internos. Mas esses outros resultados, eles são externos. E o que está afetando esses resultados externos? Será se é o não cumprimento que a gente tem no dia a dia da sala de aula? Ou se é outros fatores? Então a gente começou em 2017 tentando montar um projeto junto à escola, junto à parte pedagógica, à equipe pedagógica,
um projeto de leitura e escrita. E a gente deu esse pontapé inicial e, de repente, a gente recebe a gratificação do convite do Ensinamento Futuro, da Olimpíada de Língua Portuguesa, para trabalhar, para desenvolver um projeto de leitura e escrita, de escrita. E eu quase perdi o tempo falando com o Vasti, né? Eu quase perdi, porque era até dia 10 de março, acho que era março, era abril, não me engano o mês, e meu celular tinha dado um problema e eu não estava acessando o e-mail. E dia 8 à noite, lembro como hoje, dia 8 à noite foi que eu tive acesso e respondi às pressas esse pedido, esse convite. E rapidinho, era assim, pergunta lá, resposta cá. E quando entrei em contato com Patrícia, demorando, né, aí eu tinha contato com Patrícia, eu disse, Patrícia, eu fui convidado para responder uns questionamentos e não tive resposta. Você poderia dizer alguma coisa? Ela disse que não estava mais nesse setor, mas ia se informar e repassar para mim. De prontidão, ela rapidinho retornou dizendo, né, que o projeto estava sendo analisado e tal data ia ter os resultados. Projeto? Mas eu não respondi projeto, eu respondi perguntas simples. Perguntas com resposta simples. Né? Aí fiquei na expectativa. E quando chegou o resultado que a gente tinha passado de fase, que eu cheguei na escola e contei, né, que a gente estava numa seletiva do projeto da Olimpíada, junto à Olimpíada, rapidinho a escola se mobilizou, o diretor foi logo na sala, que eu já disse, porque lá pedia uma turma, o diretor já foi na sala de aula, já foi fazendo aquela ponte que quando eu cheguei para conversar com os alunos, ao invés de eu convencê-los a participar, eles já foram me convencer que aquilo era certo fazer. Portanto, um aluno chegou para mim e disse, vamos voltar para quebrar. E eu retrato isso lá no relato. Né? Então, eu sou de uma época em que meus primeiros contatos com a linguagem eram de uma professora lá do sítio Panati, Vila Panati, sítio Panati, que eu lembro, isso eu passo para os meus alunos e digo para eles que eu não sei até que ponto aquela linguagem fazia parte do cotidiano. Né? Por exemplo, para soletrar a palavra João, ela dizia JJ Altilião. Né? Era um colega da gente que, para a gente, se fosse para dizer o nome dele soletrando, eu creio que a gente eram poucos que. Mas aquilo marcou de uma forma que eu levo isso para o dia a dia dos meus alunos e converso com eles de igual para igual nessa beleza da linguagem. Por exemplo, o nome do menino era João Zumbelino. Aí ela dizia JJ Altilião, João, eu dessa 10, eu, bebi menina nova, belinho. Isso eu trago para os meus alunos, porque naquele momento nós não tínhamos vozes. O aluno não tinha voz. E essas vozes é que eu pude trazer para o nosso projeto. E o projeto em si chama-se EPA, cadê a opinião? O motivo é o relato, né? Motivo, tudo de que precisa. Então, como se dá essas vozes? O que trazer? Fomos para a sala de aula e fomos questionar esses alunos. O que eles poderiam contribuir? Que temáticas eles queriam? Ou que estivesse vivenciando no dia a dia, ou que fosse curiosidades. É tanto que uma das primeiras temáticas que saiu foi sobre a crise financeira do município, né, que está atingindo todos os municípios, em especial aqueles que respiram FPM, né, e o primeiro foi esse, e era algo que nós estávamos vivendo em Marcelino Vieira, uma postagem do Facebook de um vereador, certo, que o parlamento votou um projeto dando aumento a um cargo municipal, o procurador-geral, no valor de 177%, em plena crise econômico-financeira que o país estava dentro, Marcelino Vieira também não está alheio a essa realidade. Então, a gente foi discutindo e nós, na nossa turma, na turma do segundo ano, que a gente fez a escolha aí, da segunda série, nós temos alunos de municípios vizinhos. Por exemplo, nós temos Marcelino Vieira, tanto da zona rural como da zona urbana.
Nós temos tenentanias, zona rural e zona urbana, pessoas, então são realidades diferentes e a gente tinha que contemplar esses problemas, vamos dizer assim, dentro do nosso projeto, de forma que eles tivessem participação ativa e pudessem levar aquela discussão para a melhoria do seu cotidiano. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar com essas temáticas. Nós fomos para assédio sexual, o caso do aborto, né, a descriminalização do uso de drogas. E no meio do caminho surgiu uma que foi a mais, vamos dizer assim, mais debatida, que foi sobre segurança pública. Aconteceu um latrocínio na nossa cidade, envolvendo um senhor de 79 anos, que foi morto para roubar, e nesse crime tinha participação de adolescente. Então, aí veio, além da segurança pública, a maioridade penal, a discussão da maioridade penal. Então, isso veio satisfazer o nosso primeiro investimento de uma forma que saíram belíssimos artigos de opinião, o que é a modificação, talvez, a tentativa de modificar uma realidade onde nós vivemos e que existem problemas. Não só nas cidades grandes que temos problemas, mas nas pequenas também temos esses problemas. Muito bom, obrigada, muito obrigada, professor. É gostoso ouvir também como é que a juventude está se envolvendo com os temas, né? Acho que cada local tem uma realidade, um contexto, mas trazer esses temas para dentro da sala de aula também é um desafio, né? Muito, muito bonito. Vamos de novo viajar, sair do Rio Grande do Norte e entrar agora aqui de volta a São Paulo. A professora Carolina é aqui da capital, né? E nós vamos conhecer um pouquinho, antes pelo vídeo, o projeto chamado Vozes que Encantam, Comemoram e Representam, da professora Carolina de São Paulo. Ana Carolina, eu sou professora de língua portuguesa dos 7º anos da MF Altino Arantes, que é uma escola municipal da cidade de São Paulo, na Zona Leste. Esse ano, a nossa escola está comemorando 60 anos. E para comemorar essa data, eu propus uma parceria com o professor de informática educativa para a gente desenvolver uma sequência didática sobre um gênero que não é muito convencional. O gênero spot de rádio, um gênero oral a partir do escrito. Essas peças publicitárias que os alunos deverão produzir vão ser apresentados, reproduzidos na rádio da escola, que é a Rádio Altino Mix. Olá, sou o professor Gustavo. E aqui na MF Altino Arantes eu atuo na sala de informática educativa. Além disso, sou responsável pelos projetos de imprensa jovem e da rádio Altino Mix. Desenvolvemos ações como blogs, sites, canal no YouTube e a rádio, que durante os intervalos e no período da manhã. A programação musical é toda feita pelos alunos orientados pelo professor. Nos intervalos entre as músicas tocamos spots e vinhetas criados pelos alunos, divertindo e informando os alunos e comunidade escolar. Você sabia que a MF Altino Arantes está completando 60 anos? Você faz parte dessa história, então venha comemorar com a gente. Altino Arantes. Vem pra cá. Vem estudar. Você vai sempre melhorar. Altino Arantes. 60 anos. Parabéns. Viva! Viva! Aqui viviam os melhores momentos. Sentiremos saudades. E aquela aula? Os corredores escolares. Quantas histórias? Muitas! Inesquecíveis. O tempo passa. Então, que venha mais. Como esquecer? Altino Arantes. 7 anos da minha vida. Eu passei aqui. Professores, funcionários, amigos, que levarei para a vida. 60 anos. É muito tempo. Meus pais estudaram aqui. Na Vila Industrial. Altino Arantes é sensacional. Muito bom. Professora Carolina, eu particularmente, a gente ouviu um pouquinho sobre a crônica, sobre o artigo de opinião. Quando eu fui convidada para mediar essa mesa e eu fui ler um pouco dos projetos, eu olhei produção de spot radiofônico. É um gênero? Eu me assustei, eu falei, a gente considera um gênero? Eu falei, sim, é um gênero. E quando a gente começou a ler o relato, eu fiquei bastante
feliz de ver como é que estão surgindo aí novas formas de ensinar, né, e de aprender. E aí, professora Carolina, a gente tem uma questão aqui que é assim, quando você, no seu relato, né, você contou um pouquinho pra gente que ao produzir os spots radiofônicos, você teve como desafio a questão da transposição da linguagem escrita para oral, né? Então, a gente queria saber um pouquinho como é que você desenvolveu esse trabalho e que parcerias você precisou buscar para poder realizar esse projeto. Olá, boa tarde. Assim que eu propus trabalhar com o gênero esporte de rádio, a minha intenção era valorizar a oralidade, né? Mostrar para os alunos que eram duas modalidades diferentes, mas não distintas, né? Que tinham até uma continuidade entre si, às vezes um pouco mais semelhante, outras vezes mais distante. Às vezes a gente fala assim, falar é fácil, difícil é escrever, né? E daí aqui o professor mesmo já falou da dificuldade em falar, né? Escrever o relato, escrevi tomando cerveja no chão da sala, comendo amendoim. Agora, para me preparar para falar aqui, né? Fiquei o fim de semana inteiro ensaiando, falando sozinha. Então, tem alguns mitos, né? Até mesmo da superioridade, né? Da escrita sobre a fala, que já foi derrubado. E daí, sobre a transposição mesmo, eu segui mais ou menos o material da Olimpíada e uma das primeiras oficinas, depois da produção inicial, depois do primeiro contato com o gênero, que daí defini bem, né, o que é spot, eles ouviram algumas produções e eu selecionei alguns spots antes, aqueles que tinham uma estrutura mais definida, parecidos, eles eram mais parecidos ali, estáveis, e eles tiveram que ouvir. Então, a primeira transposição não foi do escrito para o oral, foi do oral para o escrito. Então, eles ouviam os spots, porque eles não tinham muito repertório. Então, eu que tive que repertoriar. Eles ouviam os spots que eu escolhi e tinham que fazer a transcrição, observando quantidade de locutores, né, como que era a voz, observando quem era o enunciador, quem estava levando aquela mensagem até o ouvinte, que normalmente estava identificada no slogan. E até a trilha sonora e os efeitos sonoros, né? Barulho de descarga, batida na porta, crianças chorando. A gente transcreveu um spot que o efeito sonoro era a risada do Mr. Catra. Então ele era uma risada sarcástica que já dava a própria risada dele já dava a intenção lá do sarcasmo. E se eu tive alguma dificuldade de identificar na hora, eles facilmente já conseguiram fazer isso. Depois, no decorrer do escrito para o oral, no decorrer das oficinas, eles foram produzindo os spots. E daí, isso foi individualmente. Eles produziam um spot individual, daí via a habilidade de cada um, e depois eles começaram a gravar. Às vezes até do meu próprio celular, depois a gente ia para a informática para fazer isso, né? Vou falar da parceria com o professor, que apareceu no vídeo. E daí a gente ia vendo a habilidade de cada um. Alguns tímidos que não queriam se ouvir, como o professor também, não queriam ouvir a voz gravada. Alguns já mais com a fluência, com a entonação. A entonação do locutor que ia fazer a gravação estava ali expressa no spot escrito. Então, se eu tinha, por exemplo, uma reticências, indicava que eu tinha que fazer uma hesitação, uma pausa. Se eu tinha um verbo no imperativo com uma exclamação, não era um conselho, não era um pedido, era uma ordem. Então, cada locutor teve que interpretar, teve que saber o que estava escrito ali do seu colega. Então, o movimento de escrita foi individual e o movimento de gravação foi... Cada um ia escolhendo, eu acho que aquela locução é boa para o meu slogan. Eu vou convidar, você não quer fazer essa locução aqui comigo? Cada spot tinha mais ou menos 3 locutores, né? O locutor 1, o locutor 2 e depois o que fazia a voz do slogan. A gente viu essa estrutura também, né? Os spots eram mais ou menos... O começo eram como se fossem anúncios. Esse que apareceu no vídeo foi um gênero que eu passei antes, que era um gênero anúncio, que foi escrito, daí trabalhei o logotipo, o slogan, e daí antes de trabalhar o slogan, eu pedi para eles oralizarem cada anúncio que eles fizeram. Daí, a partir disso, que eu fui apresentando o gênero spot. E uma situação muito gratificante foi que eu tenho 2 alunas que não dominam a escrita, né? Não são alfabéticas, uma síndrome de Down e a outra deficiente intelectual. Então, elas não produziram um spot escrito, mas foram convidadas para gravar. Até apareceu aí Altino Arantes, 60 anos. E se aquilo foi gratificante para mim, para
para elas foi muito significativo, assim. Hoje em dia, até hoje, quando eu entro no 7º B, a Jennifer me saúda falando Altino Arantes, 60 anos. Então, aqui tem inclusão, teve um spot sobre a inclusão, os alunos fizeram, os que convidaram a Jennifer para gravar, cadeira de rodas adaptada, R$3.000, engrossador de lápis, R$30, letras móveis, R$20. Trabalhar com aluno com inclusão não tem preço. Né? E daí ela vinha falando no final, Altino Arantes, 60 anos, aqui tem inclusão. Então depois ela se ouviu nos intervalos, a voz dela passou na mostra cultural também. Então foi um trabalho muito legal. E até para outros mesmo, até com dificuldade de escrita, dificuldade de aprendizagem, que dificilmente eles se destacariam na produção de outro gênero. Mas ali tiveram a oportunidade de brilhar na gravação dos spots. Ótimo, muito legal a questão da inclusão também, né? Trazer esse tema aí que está cada vez mais discutido e demanda diversos desafios. Parabéns pelo seu trabalho, Carolina. Vamos para a segunda rodada? Então vamos lá, professora Maíra. Agora a gente vai abordar uma questão que também saiu lá no seu relato. A experiência dos alunos realizarem múltiplas atividades de produção de texto de crônica favoreceu a apropriação do gênero? E se você percebeu vestígios de autoria, né, nos alunos nessas produções, e que vestígios foram esses? Você pode contar um pouquinho pra gente? Sim. Bom, então, lá do comecinho, eu acabei não falando muito da minha escola, mas a minha escola, então, é uma escola de periferia, e que lá os alunos valorizam muito o esporte. Na verdade, assim, eles têm uma certa resistência à leitura e à escrita. Então, o meu desafio inicial era como atrair esses alunos para a leitura e escrita, se isso realmente não agradá-los. A minha estratégia, então, foi tentar conquistá-los através da crônica. E aí, então, surgiu essa diversidade de temas tentando atrair a atenção de cada um. Eu esperei passar aquela euforia do início do ano letivo para começar o trabalho. Quando eu vi que o clima já estava mais propício, então que já estavam se acomodando, aí então eu propus que eles buscassem alguma coisa no cotidiano da escola, algum olhar sobre tudo o que eles viveram na escola, e escrevessem sobre isso. Uma forma de aproximá-los daquilo que eles vivenciam, né, todos os dias. O que será que foi importante? Então isso foi o que motivou primeiro. No início, então, muitos textos narrativos, contando histórias passadas na escola, mas com poucas características da crônica. Aí, no momento da reescrita, então, a gente procurou reescrever esses textos de forma com que eles conseguissem colocar alguns elementos. Expliquei sobre o que era a crônica, lemos crônicas em sala de aula. E aí, mais adiante, depois dessas leituras, desses depoimentos, surgiu até o depoimento daquele aluno. Um dia eu disse, Alisson, foi tu que escreveu esse texto? Ele disse, foi, professora. Eu disse, mas quanta diferença da tua produção inicial para hoje? Ele disse, professora, é porque agora eu estou lendo. Isso assim, me encheu de orgulho, né? Foi uma grande recompensa. Ele tinha se apropriado da leitura. Eu consegui fazer com que eles sentissem a importância da leitura e que isso refletisse nos textos que eles escreviam. Mesmo que fossem textos curtinhos, que não fossem textos ainda longos, né, que não fossem crônicas como de profissionais, mas eu conseguia ver essa diferença nos textos. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande recompensa. Então, começou com essa primeira motivação que foi a escola. Aí depois a gente já tinha uma saída programada para uma feira agropecuária. Aí eu pedi, então, que, tentando motivá-los, que usassem seus celulares, assim como a gente aprendeu na Olimpíada, né, nas oficinas da Olimpíada, que usassem seus celulares e fotografassem cenas que chamassem a atenção. Né? O que vocês acham que mereceria uma crônica de tudo que vocês viram, de tudo que vocês passaram, né, durante o evento? Aí eles fotografaram, tiraram fotos, muito fotos de animais. Chegou, e depois eles se viram meio de uma saia justa, mas o que eu vou escrever, né? E agora, né? E agora, vamos lá.
Agora tu tens a foto, aí eu deixei com que eles trocassem, fizessem as trocas. Ah, não, mas eu acho que isso aqui, então não vai dar uma boa crônica. Eu quero trocar com o meu colega. Pode? Pode, né? Pode, o colega tirou uma foto mais inspiradora, vamos usar a do colega. E assim eles fizeram. Eu acho que isso foi uma motivação para eles escreverem. Usar o celular sempre é uma coisa que motiva, né, os adolescentes. Então eu tentei usar essa tecnologia a meu favor. Mas ainda os textos continuavam bastante narrativos, inventando histórias, né, sobre isso. Eles não conseguiam achar o tom da crônica. Foi aí, então, que eu achei uma forma de motivá-los, que é, trabalhamos os tipos de crônica, crônica reflexiva, crônica de prosa poética, crônica de humor. E aí eu incentivei eles à escrita através de pequenos fragmentos, em que eu dava o início e eles poderiam escolher, então, esse início de crônica, qual que eles gostariam de desenvolver o seu texto. E aí eles gostaram disso, porque daí eles já tiveram um norte, né? Como se aquilo inspirasse eles a escrever. Até o resultado foi bem bom, melhor até do que eu imaginei. Imaginei assim, eles vão dizer que, como eu dei o início, né? Não, isso não gosto de escrever sobre isso. Mas não, isso até que inspirou. A gente viu depois, a gente fazia as rodinhas de leitura, como os textos já vinham melhorando. E aí, então, eu pensei, não, mas eu vou continuar. Vamos continuar o trabalho, né? Eu acho que tem que... Foi que então, eu disse agora, dessa vez, vocês vão ter que já treinar o olhar lá na... Vamos voltar à fotografia. Vocês fizeram a fotografia lá na feira, né? Agora vamos usar de novo os celulares e vamos ver qual é o olhar que vocês têm. Agora eles não tinham que contar alguma coisa que foi significativa para eles na escola. Eles tinham que ter um novo olhar sobre o cotidiano da escola. Aí, como eu aprendi nas oficinas, né, eu citei aquela questão da lupa, né, deles colocarem a lupa sobre o cotidiano, de desvelar o cotidiano, né, crônica, essa paixão que desvela o cotidiano. Que eles vissem fatos que merecessem uma crônica no cotidiano. E foi aí, então, que surgiu. As fotos melhoraram e muito em relação àquela primeira experiência que eles tiveram lá na Feira Agropecuária. Aí já surgiram crônicas mais elaboradas, já consegui ver um pouco mais de criatividade nas crônicas que eles escreviam. Então, claro que essa crônica também teve o momento da reescrita. Nós passamos a veracidade. Um novo olhar sobre a cidade onde eu vivo. O que lá fora mereceria uma crônica? E aí surgiram crônicas que me fizeram chorar. Nossa, como a cidade é um bairro, o bairro onde a escola fica situada é um bairro muito carente, eles fizeram imagens de catadores e produziram crônicas assim realmente merecedoras de elogios, né? Assim, crônicas que realmente mexiam com o sentimento da gente. Mas ainda notava que faltava um pouco eles se apropriarem de algumas figuras de linguagem, faltou isso. Eram crônicas que mexiam com o sentimento, mas que ainda faltavam trabalhar um pouco mais a linguagem. Aí, então, como fazer isso? Aí, partindo de exemplos que eu li até na revista Da Ponta do Lápis, eu resolvi trabalhar as músicas. As músicas, acho que foi a minha colega também, a Imaculada, não foi? Acho que eu vi alguma coisa num vídeo também que já tinha trabalhado isso. E o texto, né? Os textos que tinham lá na revista Da Ponta do Lápis, eu pensei, é isso. Eu vou usar essa estratégia. Mas pensei assim, o texto que tinha lá na revista Da Ponta do Lápis era do Noel Rosa, Conversa de Botequim. E aí eu disse, mas será? Numa escola que os alunos só escutam funk? Será que eu vou conseguir agradá-los? Será que não vai sair o tiro pela culatra eu levando Noel Rosa? Mas eu vi um trabalho maravilhoso, né, que era descrito ali. Eu vou tentar. E fui. Fui até num dia que eu não tinha aula com aquela turma. Eu me propus a fazer, a juntar as turmas e fazer um trabalho diferenciado. E, para minha surpresa, foi a melhor aula que eu dei. Como eu coloquei no meu relato, eu me arrisco a dizer que da canção à crônica, que foi como a gente chamou, foi a minha melhor aula e foi meu melhor resultado. Gente, quando eu comecei a falar sobre Noel Rosa, eles ficaram quietinhos.
escutaram, numa turma que geralmente é falante, eles ficaram quietinhos. De repente, uma aluna, eu não tinha levado fotos, eu só levei texto escrito, né, folhas xerocadas, e aí eu, falando sobre Noel Rosa, e as meninas perguntaram, não tem foto, professora? Daí eu disse, só que está na folhinha. E uma aluna foi lá no celular e achou as fotos. E aí começaram as contribuições. E aquilo me encheu de alegria, porque eu vi a tecnologia não me atrapalhando, e sim me ajudando, me auxiliando durante a aula, ali em sala de aula. Eles não estavam usando o celular para pesquisar nas redes sociais, para usar as redes sociais. Eles estavam contribuindo com qualidade para as aulas. Então eles pesquisaram, eles foram buscar fotos do Noel Rosa. E aí depois, quando eu coloquei, eu tinha levado a letra da música, Conversa de Botequim, mas também não tinha levado a música. Mas foi para já que 2 meninas já pesquisaram a letra na internet e já pesquisaram a música e colocaram a música. Meu Deus, né? Então aquela aula foi participativa, foi uma aula cheia de contribuições e que eu também aprendi muito. Às vezes, aquilo que a gente acha que não vai dar certo, acontece, né? Acontece o que a gente espera, muitas vezes não acontece, o que a gente não espera, tu vai com uma expectativa e aquilo foi muito melhor do que eu esperava. E depois, no outro dia, então, eu pedi que eles reescrevessem, eles poderiam escrever sobre a música que eles quisessem. Não precisava mais ser sobre a música do Noel Rosa, poderia ser qualquer uma. Então eles fizeram as crônicas pautadas em músicas que eles gostavam, músicas do cotidiano deles. E foi muito bom. Aqui tem uma pequena amostra, então, das músicas que eles escolheram para escrever crônicas. E assim, ó, eu fiquei bastante orgulhosa da turma por essa produção, que eu senti ali que o meu objetivo estava sendo alcançado. E eles conseguiram trazer as figuras de linguagem. A gente leu aquela crônica do Luiz Fernando Gurgel, lemos, e isso foi esclarecedor para que eles pudessem também produzir suas crônicas. Eu até vou ler um trechinho de uma menina que escreveu da Conversa de Botequim, era o nome da música. Então ela escreveu o monólogo de Botequim. A atmosfera daquele botequim era a mesma de todos os outros. Conversas altas, copos de vidro se batendo, fumaça de charutos e cigarros saindo pela porta bem aberta. Como se incorporasse um trem a vapor deixando a estação. Frequentava raramente o local, o reservando para minhas folgas no final de semana. Sendo um diferente tipo de freguês, não preservava muitos amigos que apreciassem botecos, como eu, mas isso não me impedia de ter conhecidos, como o que havia entrado logo no momento em que larguei meu copo. Terno de risca de giz e um chapéu que logo foi parar no balcão. Não se diferenciava tanto dos outros, mas a maneira que caminhava, o balanço que o envolvia e o exagero que usou ao sentar-se no banco, como se escorregasse manteiga, isso fazia ser notado. Isso e o tom de voz rude que usava para ordenar ao garçom. Seu garçom, um cafezinho novo, pão quentinho, guardanapo e um copo de água gelada. Vamos, se apresse. E aí segue, né? Mas a professora aqui, né, se derrete ao ler essas produções e ver que eles conseguiram se apropriar, né, do gênero. Isso é uma amostra que eles conseguiram. Sem contar as outras crônicas, né? Escreveram João Ninguém, também baseado na música do Noel Rosa, que também de mesmo nome, João Ninguém. Textos bem interessantes. Mesa de bar. Até para meu espanto, não foram as músicas de funk que mais saíram aqui, foram as sertanejas. As sertanejas foram as que mais apareceram nas crônicas que eles escreveram. Bom, e aí, então, a minha última proposta, a minha 7ª proposta, então, para fechar, eu pedi que eles escrevessem sobre a paixão que os movia. Comecei dizendo, né? Comecei colocando para eles o seguinte: a paixão é o que move o mundo. Aquilo que não apaixona, não encanta. Aquilo que não encanta, passa indiferente, despercebido. A paixão é o que move o mundo. A paixão é o que movimenta as pessoas, umas para as outras, para os sonhos que cada um tem.
Você cativa as forças do universo para que elas conspirem a favor daquilo que lhes move. Porque a paixão move as pessoas, dão a elas a mais verdadeira de todas as esperanças, a confiança em si mesmo e nas pessoas e a fé no mundo. E aí, então, eu pedi que eles escrevessem uma crônica revelando qual é a paixão que te move. Bom, o resultado, então, também está aqui, né? E uma das crônicas que mexeu bastante comigo foi o Incomum, que eu acho que ver uma aluna de 9º ano também escrevendo dessa forma me despertou que eu realmente estou no caminho certo. Quando ela escreveu o seguinte: quero viver intensamente, rodar o mundo, praticar loucuras, preencher vazios, ter amores comparados a furacões que deixarão a minha vida um lindo caos. Sentir prazer ao levantar da cama todos os dias e o principal, ter orgulho do meu ser. Pretendo dar o meu melhor, sempre com brilho nos olhos, realizar meus sonhos, dos mais normais aos mais loucos, pois o incomum me atrai e é a minha paixão. Já o comum apenas me distrai, mas não me afeta. Será que sou o incomum no meio de tantos comuns? Eis a questão, ela pergunta. No dia que eu li essa crônica, que ela escreveu na aula, na minha frente, eu fui às lágrimas. E eles começaram: professora, tu está chorando? Eu não acredito. Mas eu estava. Então, olha, realmente assim, é saber que o teu trabalho foi bem feito, e mostras como essa mostram que o meu dever foi cumprido, né? O meu trabalho foi bem feito. Então, depois disso, né, depois de a gente ter organizado toda essa coletânea, ter organizado todas essas crônicas com eles, ter produzido, a gente organizou uma coletânea e eles tiveram que escolher, então, as crônicas que eles mais gostaram, 2 ou 3 de todas que foram produzidas, e a gente organizou essa coletânea e realizou uma cerimônia para entrega aos pais. Só que nesse dia eles não sabiam disso. Foi uma surpresa para eles. A gente reuniu os pais, a coordenadora ligou para cada um dos pais e pediu que eles viessem à escola para um momento especial, para uma homenagem que ia ter para os alunos de 9º ano. Só que os pais não sabiam o quê. Foi pedido para eles não comentarem também. Eles só sabiam que ia ter uma reunião com eles, por causa do livro que ia ser entregue, mas não sabiam que os pais viriam. Então a gente reuniu eles numa sala, os pais separadamente, e eles continuaram em aula. E eu fui até lá e pedi que a gente, agora se fizer, eu contei para os pais, aí revelei o motivo deles estarem ali e pedi que eles escrevessem um bilhetinho para os seus filhos. E aí os pais escreveram, então. Eu achei muito legal isso de fazer o inverso, né? Sempre o filho que escreve, ele é o aluno. E agora o pai. O pai que muitas vezes, né, nunca escreveu nada, o filho nunca leu nada que o pai tenha escrito para ele. Então aquele foi o momento em que, mesmo ditando, tinha alguns que não sabiam escrever. Então eles ditaram o que eles gostariam de falar, ditaram para nós, para mim, para a coordenadora e outros professores que auxiliaram. E aí depois, no momento então da entrega dos livros, eles puderam entregar esses bilhetes para os filhos, dar um abraço no seu filho, dar os parabéns e reconhecer o trabalho também que o seu filho fez. E teve mães, né, uma especial que foi as lágrimas, quando o filho leu a crônica e revelou a paixão que ele tinha pelas brigas e todo o sofrimento que ela passou por causa das brigas que ele arrumava na escola, dela ter que estar frequentemente na direção, e hoje como ele mudou. Então, aquilo viu uma mãe indo às lágrimas por causa de um texto que o filho escreveu, um filho que muitas vezes nem é ouvido, né, que eles reclamam tanto que os pais não têm tempo. Olha, é uma grande gratificação. Eu acho que ali, quando eu vi aquela mãe rolando lágrimas depois de ouvir o texto do seu filho, eu acho que todo o trabalho já valeu a pena, né? Então é isso, eu acho que o trabalho, quando a gente faz, né, quando a gente faz sozinho, é só um sonho, né? Quando a gente sonha alguma coisa, é só um sonho. Agora, quando a gente sonha junto, quando a gente faz um trabalho conjunto, como a gente realiza aqui em parceria com vocês, já é o começo da realidade. Obrigada, professora Maíra.
É bonito ver, né, esse envolvimento. Me peguei aqui que nem a Patrícia, me segurando, emocionada, porque quando você fala dessa paixão, a gente remete a todos vocês, né? Essa paixão que vocês têm de ser professores e ensinar e acolher as turmas, enfim. E tá sempre querendo melhorar a prática, né? E aí, pegando um gancho aí da sua fala, da tecnologia, eu volto aqui para a segunda pergunta, né? Para o Josemar. A gente viu no seu relato também as celebrações, né? E as dificuldades, né? Uma das questões que você levantou para a gente de dificuldade foi a falta de computador e de internet na escola, né? E a gente viu que você achou uma forma bastante criativa aí para trabalhar com os alunos, que foi a criação de um grupo de WhatsApp para trabalhar as produções de artigos de opinião dos estudantes. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo da criação do grupo e como foi o trabalho usando esse aplicativo e essa tecnologia na sala de aula. Mariana, é o seguinte, quando foi escolhida a turma, duas questões me levaram à escolha. Primeiro, que era uma turma que eu não a conhecia, devido a eu não ter trabalhado a primeira série no ano anterior. E segundo, pela quantidade de alunos, 45 alunos num ambiente que comporta no máximo confortável 30. Mas eram dois desafios que eu tinha em mente. E o primeiro ainda era maior, porque eu tinha que fazer com que esses alunos se apropriassem do gênero, o artigo de opinião. E como fazer isso? Se eu levasse textos escritos, apenas textos escritos para esses alunos, poderia, do 30 para o 45, eu nem ter condição de ver se eles estão lendo. Então, alguma coisa tinha que movimentar para que eu atestasse que aquele aluno estava participando. E, contando com a escola sem internet, sem computador, eu faço um comparativo aqui, que eu sou da Olimpíada desde 2008. Vasti, minha tutora, tem uma linguagem bem própria que diz que nós somos os dinossauros da Olimpíada, né? Porque a gente começou desde a primeira etapa. Então, se a gente perceber, o material da Olimpíada houve uma progressão muito grande de melhoria, né? Passou daquele caderno apenas para o digital. Minha escola não saiu do lugar ainda, não chegou um computador para os alunos terem acesso a esse bem cultural para que a gente possa desenvolver atividades realmente significativas no próprio ambiente. Então, diante disso, e a efervescência das temáticas, os alunos têm que ler, que debater, então a gente criou o grupo de WhatsApp. Qual foi a sistemática desse grupo, dessa criação? Quem lesse algum material, copiava o link e jogava o link no grupo, para que os outros fossem tendo acesso àquele material. Desenvolvemos uma atividade na Câmara Municipal. A gente chamou de conversa fiada, só que foi em termos de uma como é que a gente chama? Uma coisa pública lá, uma audiência pública, justamente. Obrigado. Sobre esse aumento do procurador, né? A gente movimentou até que o prefeito mandou um recado para o presidente do CREM, como era que estava recebendo um professor para estar criticando o governo. E não era isso, a ideia não era isso. Então, tudo isso a gente levou para o grupo, do WhatsApp, para que eles fizessem perguntas, para que eu pudesse analisar essas perguntas, devolvesse para eles, para na hora terem as perguntas realmente compatíveis com a nossa ideia, para não fugir muito, né? E a gente só soube de sabor na hora, ainda bem que só foi na hora, porque senão podia correr o risco da gente e confrontar, né? E não era essa a ideia, nunca foi da gente fazer esse confronto.
Então, esse grupo veio ajudar de forma que o aluno, nos finais de semana, por exemplo, a gente chamou o meu final de semana também é leitura. Então, o que era que eu colocava lá alguma provocação e eles tinham que no final de semana, até a segunda-feira, até chegar a segunda-feira, eles falarem algo, né, escrever algo sobre aquela provocação. E assim a gente foi construindo saberes, construindo conhecimento a partir desse grupo e que ajudou muito no processo da escrita deles quando foi para realmente escrever o artigo final. Porque o primeiro texto que eles produziram, se a gente for perceber, alguns passam longe de ser um artigo de opinião, mas diante do que a gente foi discutindo, então já chegou no final, a gente já teve esse artigo mais apropriado, mais próprio, né? E o WhatsApp ajudou muito, porque eles liam em casa, ou outro local que tivesse internet, e ali aquele link eles copiavam. Então, se precisasse na sala de aula, alguns, como eram textos, abria sem ser preciso a internet. Né? Eles já tinham acesso. Então, a gente foi mais ou menos isso. Muito legal, né? Ver aí como é que a gente usa a favor da gente a tecnologia, né? Se não tem o computador, vamos pesquisar e compartilhar com o grupo, né? Para ampliar aí os conhecimentos e o estudo para depois poder escrever o texto, né? A professora Carolina também encontrou algumas dificuldades, né? No processo e no projeto. Você contou para a gente que você teve dificuldade em encontrar os materiais que ajudassem na construção da sequência didática, né? Por conta do gênero. Como é que você enfrentou esse desafio? Então, como são pouco conhecidas as práticas de ensino da oralidade como objeto mesmo de ensino, eu acabei sentindo uma carência muito grande de material didático, bibliografia, até pesquisa. Então, a internet teve que ser uma ferramenta aliada mesmo, para eu ir atrás, para o repertório, né? Ir atrás dos spots, mesmo a definição, pesquisar o que era spot. Então, tive que fazer esse trabalho, todo o meu planejamento teve que ser com o da internet. E desde antes mesmo do planejamento, já na idealização, já apontava que tinha que ser um trabalho interdisciplinar, né? Até primeiro, o motivo que eu trabalhei spot é porque na escola já tinha essa rádio, né? A prefeitura tem um projeto que chama Educomunicação e tem a imprensa jovem, então o professor Gustavo já tinha a rádio e no começo do ano ele tinha pedido para mim um aconselhamento, queria fazer as vinhetas para a rádio, né? O nome da rádio é Altiv no Mix e queria fazer só as vinhetas, que era um texto que divulgava a rádio. E daí, a partir dessa sugestão dele, a gente começou a pesquisar. Então, vamos fazer spot, que é um pouco mais amplo, e daí a gente podia contextualizar os 60 anos da escola através do spot. E daí, então, sendo um trabalho interdisciplinar, com informática, eu consegui até a flexibilização do tempo. Porque eu tenho 5 aulas de língua portuguesa com os alunos em sala de aula, mais uma aula compartilhada, eu desço com eles para informática e ainda eles têm mais uma só com o professor de informática. Então, aumentou o tempo para colocar em execução o projeto, então isso também foi muito legal. Tenho computadores para cada dupla de alunos que eu gravar, tinha uns microfones. A gente teve também uma dificuldade que foi a falta de fone. Eram 3 fones que tinham que ser rodiziados, e daí às vezes a dupla gravava o fone e estava naquela sede para ouvir. Gravava o spot, estava naquela sede para ouvir e não tinha fone. Até quando a Imaculada chegou lá na escola para conhecer, ela já entrou na sala de informática, um aluno olhou para ela e falou: "Você tem um fone?" Eles querem saindo atrás de fone de qualquer maneira, porque eles querem se ouvir depois. Então, se a gente precisava providenciar os fones, se a gente for, quando a gente for colocar em prática de novo a sequência. E o que eu também normalmente não costumo fazer tanto em outros gêneros é dar bastante ênfase ao suporte. Então eu achei importante falar bastante da rádio, né? Até pesquisei um pouco a história da rádio no Brasil, veio em comemoração ao centenário da independência, então coloquei um pouco da contextualização e fiz com o professor, pedi para ele, fazendo no Google os formulários, lá uma pesquisa para eles, para os alunos responderem, né? De hábito quantas vezes eles ouviam rádio, qual era a rádio que eles ouviam, sobre a família também.
E daí eu ouvi muito, professora, por que a gente não ouve rádio? A gente baixa música e ouve no celular, não precisa mais de rádio. Minha avó ainda ouve o Padre Marcelo. Meu avô, mesmo quando a gente está assistindo o jogo na televisão, ele coloca o rádio bem alto porque ele adora o José Silvério. Então eram as falas que a gente tinha, né? Eu só escuto rádio andando de carro. Então eu comecei a fazer esse levantamento para também eles terem contato com o suporte. E levei o rádio para a sala de aula também. Então a gente ficou ouvindo ali ao vivo, né, a programação da rádio, até que passasse um spot, né? Esse é um spot do MEC falando sobre o Enem. Então a gente ficou ouvindo o contexto real de um spot também. E eu então ia para todas as salas com rádio, era louca do rádio, e outro aparelho também eu tive que lançar mão, que é o aparelho celular. Então, que é muito combatido, é muito polêmico em sala de aula, eu teve também que ser outro aliado. Eles usavam, eles gravavam ali, saíam para gravar no intervalo, chamava a dupla, o trio, em outros momentos, então eles também usavam o aparelho celular para gravar as vozes. Só na informática tinha que fazer edição, daí colocar a trilha sonora tinha que baixar realmente. Então, um dos spots que passou aí não tava, só foi de celular, só foi gravado no celular, ele não está com trilha sonora, não está tratado. Então, também a gente teve essas fases, né, de gravação e tudo. Outra dificuldade que eu senti, seguindo a sequência, né, do programa, tem a produção coletiva. E a produção coletiva, nesse caso, como o repertório deles era pouco de spot, quando a gente fez a produção coletiva, acabou modelizando. Ela se tornou um modelo para todas as outras produções. Então, todo mundo queria fazer, para eu explicar melhor, assim, um aluno teve a ideia ali, sugeriu, né, na produção coletiva, professora, vamos fazer um spot de lembranças. Então começou, ei fulano, lembra quando a gente foi campeão naquele campeonato interclasse? Lembro. Lembra quando eu caí na 3ª série? Lembro. E quando a gente brigou na saída? Vixe, mas o importante é que a amizade continua. Daí vem o slogan, Altinorantes, muitas histórias em 60 anos. Então daí todos queriam fazer spot de lembranças, as mudanças eram diferentes, né? As lembranças eram várias. Do meu primeiro beijo, lembra do meu primeiro beijo, outras coisas, mas todos quiseram fazer igual. Então, se eu tivesse que dar uma dica, quem for fazer o gênero spot, a produção coletiva não pode tornar um modelo para as outras. Então, é como se desse uma cortina ali e a criatividade deles a zero, né? Todo mundo fez o spot igual. E também a produção final de outros gêneros é aquele momento importante, né? O fim finaliza ali toda a sequência, o gênero começa nascendo na cabeça do aluno, né? Vai se desenhando e no final explode ali na produção final. Como o spot não foi assim. É um gênero muito rápido, muito rústico. Então, tinha aluno que produziam 3 spots na aula, assim, sabe? Era um atrás do outro. Tinha uma ideia, então vem da criatividade. Então, muitas produções. E quanto mais eles observavam no dia a dia situações de comunicação, mais spots eram produzidos. Então, um cara foi lá na feira e viu um feirante, né? Banana por R$2 e tal, e ele fez um spot vendendo educação. Educação de qualidade, quem vai querer? E tem um momento de situação oral melhor do que o feirante, né? Então, um ótimo comunicador oral. E daí acabou surgindo isso. Mulher bonita não paga, mas também não leva. E a criança que não estuda também não aprende. Então, foi um esporte muito legal, que daí foi uma analogia que eles fizeram. Trabalhei então também as figuras de linguagem, um spot do metrô de São Paulo, embarque com destino ao seu futuro, numa viagem para a educação, onde cada estação do metrô era um ano da escolaridade. Então, você embarca no 1º ano e desembarca no 9º ano com baldeação para o ensino médio. Até no texto escrito estava escrito baldeação, e daí eu corrigi e falei, não, é baldeação. E quando a aluna foi gravar, ficou meio mecânico, né? Baldeação. Se fosse a nossa amiga gaúcha falando baldeação, ficaria bom, mas nela deu uma... trancou ali. Daí pode ficar baldeação mesmo, né? Então também era mais uma reflexão do oral para o escrito. Então
Não, no esporte não dá para ter só um momento de produção final. São várias produções que vão surgindo. Quanto mais eles vão pensando e refletindo sobre a linguagem oral no dia a dia. O locutor de futebol também, um jogo do Itinerantes contra o analfabetismo. E o aluno que ia fazer a locução não conseguia falar analfabetismo, né? Então, foi bem legal. Mais uma analogia que eles fizeram. Itinerante, 60 anos ganhando de goleada. Umas produções muito boas, inclusive, tem algumas no YouTube. Queria que vocês tivessem contato com os esportes, né? Então, quem colocar o Tino Mix, que é o nome da rádio, ou até o meu nome, Carolina Lobrigato, no YouTube, vocês vão conseguir ter acesso a alguns esportes para ver como que é essa produção, né? Porque às vezes a gente só falando não tem noção de como que foi rica mesmo, né? Por isso que a professora até trouxe trechos, né? A gente fica inconformado. Não, eles têm que saber como foi legal, né? E, bom, o que eu ia falar tem a ver com isso. Então, o esporte é rústico. Não dá para aquela metáfora que todo mundo fala, do poema, da crônica, vai se lapidando, Não, rápido. O esporte produz um atrás do outro, não tem muito o que ficar. É um texto de 3 linhas, de 3 a 8 linhas, 30 segundos de gravação. Então, é diferente nesse sentido, e eu, como nunca tinha trabalhado, senti essa dificuldade também. Obrigada, professora Carolina. Muito bom ouvir, né, as experiências, as práticas. Acho que a maior riqueza aqui a gente está pensando, né, como é que esses professores usam a metodologia do programa, né? A metodologia está lá para qualquer um usar, mas eu acho que a grande riqueza é a forma que vocês usam essa metodologia, porque vocês incorporam os saberes de vocês e aí vocês inovam no jeito de ensinar, né? E todo mundo ganha com isso, porque cada lugar tem uma particularidade, cada gênero tem uma particularidade. Foi muito bom ouvir sobre o gênero de esporte de rádio, porque para a gente também é uma inovação, é uma novidade, né? Então, eu agradeço muito vocês. Eu acho que agora a gente vai abrir para perguntas. Já responderam? Eles já responderam as perguntas que chegaram, é isso? Até hoje, 2017, vocês percebem esses que têm alguns tipos, não estão desde 2002, mas estão desde 2008. Isso. Josemar falou que ele é um dinossauro da Olimpíada, então ele... Então vamos lá, vocês ouviram a pergunta? Então eu vou repetir, né? Se eles percebem alguma mudança no programa ao longo dos últimos anos. Qual é o diferencial entre o seu trabalho atual e os anteriores ao conhecer a metodologia? Isso. Qual é o diferencial entre o trabalho atual e o trabalho anteriores, antes de vocês conhecerem a metodologia do programa Escrever no Futuro? Pode começar, João. Bem, eu costumo dizer que eu sou professor antes da Olimpíada e depois durante da Olimpíada. Eu não faço parte do programa Escrevendo o Futuro de 2012 e 2008, mas entrei junto com a Olimpíada, né, que foi o ano que discorreu essa política pública do governo. Então, se produção de texto, eu não estudei na academia a sequência didática, como é o trabalho da Olimpíada. Eu me formei em 2005 e essa discussão não estava ainda a todo vapor na academia. Não sei se aqui no Sul e Sudeste já tem. Eu sei que lá no Nordeste, do Rio Grande do Norte, na estadual não tinha, né? Então, mas quando eu descobri o caderno da Olimpíada, para mim foi um divisor de água na minha profissão. Até então, eu não tinha essa noção do que era trabalhar o texto com a funcionalidade dele no dia a dia do cotidiano das pessoas. O texto era aquele texto lá que você fazia. Quando eu ainda tinha noção que o texto era aquele que todo início de ano letivo
você vai falar das suas férias. Aí eu metia a bala lá, eu mentia, que eu nunca andei a cavalo. Lá no texto eu era cavalo direto. Né? Então já para não ficar atrás dos que andavam lá a cavalo. Então eu já ia, achava que aquilo era um essencial. Quando a gente conhece a Olimpíada, a gente vai ver que tem algo de especial. Esse especial não no sentido de você ser diferente, mas ser o diferenciado que você vai trazer para o seu dia a dia, para o seu problema lá na sua família, para o seu problema na sua comunidade, para o seu problema na sua escola. Então a gente traz, com todas as dificuldades que a gente enfrenta lá no chão da escola, né, essa sistemática da Olimpíada só tem engrandecido. Eu costumo dizer o seguinte, tem acho que é um ditado árabe que diz que um senhor estava plantando tâmaras e um jovem passou e disse: por que o senhor está plantando tâmaras se não vai colhê-las? E ele simplesmente respondeu: eu posso não colher, porque tâmaras na antiguidade levaram em torno de 80 anos para produzir. Ele disse: eu posso não colher, mas estou fazendo o meu papel para que outras pessoas venham e colham. E a Olimpíada, eu digo que nós devemos plantar tâmaras olímpicas, porque se eu não vou colher hoje, mas no processo eu posso colher, não com 80 anos, porque não precisam 80 anos para a gente colher. E se o homem conseguiu inventar uma máquina mais pesada do que o ar voar, por que não? Nós não conseguimos fazer com que os nossos alunos produzam textos e textos bons. Mais do que a metodologia do programa, eu acho que, para mim, que mudou o meu trabalho, eu nem me vejo, eu não consigo nem mais comparar, é o trabalho baseado em gêneros textuais, né? Eu tenho colegas de outras redes que trabalham a gramática e gêneros textuais são a perfumaria da aula, né? Agora, eu não consigo pensar em trabalhar a língua portuguesa sem o gênero textual ser o meio e ser o fim. Então, todas as minhas aulas, desde o planejamento anual, o plano de aula, é sempre o gênero textual e a sequência didática daquele gênero que é o carro-chefe. Então, acho que isso é importante para as minhas aulas, enfim. Eu acho que eu já tinha falado no início, né, que a paixão que eu tenho pela produção de texto, pelo estudo das crônicas e o amor que eu sinto pela Olimpíada. Foi depois que eu descobri a Olimpíada, mas foi em 2012. Eu já descobri a Olimpíada mais tardiamente. Foi assim meio que no susto, né, que ocorreram as produções, porque eu fui até uma formação oportunizada pelo município da minha cidade. Isso aconteceu lá em maio ou junho de 2012. E aí foi a partir de relatos de colegas meus que já participavam que eu pensei, e por que não? Se eles conseguiram, eu também consigo. Por que não, né? Por que não tentar? Porque até então a minha prática era bem diferente. Eu era muito apegada à gramática, trabalhava muito a gramática em sala de aula. E a partir do momento que eu conheci a proposta da Olimpíada, que eu participei das formações realizadas pela Olimpíada, mudou totalmente. E eu vi, assim como os alunos que a gente quer provar para eles que eles são capazes de produzir bons textos, eu vi também que eu era capaz. Que eu vi que aquilo que eu estava trabalhando, quando a gente consegue ver que teu aluno está aprendendo dessa forma, eu acho que a sequência didática foi uma grande descoberta para que eu aprimorasse a minha prática de produção, de ensino da escrita. Mudou, eu posso dizer que totalmente, desde o momento, então, que eu descobri a Olimpíada, que eu participei da Olimpíada até hoje, né, em relação a como eu trabalhava antigamente. Obrigada, professora Maíra, professor Josemar, professora Carolina. É muito bom, para a gente também é muito bom ouvir essas falas de vocês, são presentes, né, para a gente, porque a gente também trabalha bastante no programa para que esse material todo chegue até vocês, esse conhecimento todo chegue até vocês e que vocês possam levar isso até a sala de aula, porque são vocês que fazem mesmo, né?
como disse o José, estão no chão da sala de aula. Então, obrigada, foi um grande prazer conversar com vocês aqui. Eu estou bastante feliz, agradeço a participação de todo mundo que veio assistir. A gente dá voz e as pessoas também dão a escuta, então é muito, muito gostoso estar aqui com vocês, foi muito, muito legal. Muito obrigada. Antes de passar o microfone para a Edi, eu queria aqui anunciar para vocês uma novidade que a gente está lançando hoje no portal Escrevendo Futuro, que é mais um recurso, né? A gente correu aqui para lançar no seminário. A gente preparou um especial chamado Especial Relatos de Prática. É mais uma ferramenta interativa que todos os professores vão poder acessar. Esse produto, esse recurso, ele foi construído em cima de um texto da professora Margaret Schlatter, que está aqui com a gente hoje. A gente publicou um texto dela na última revista, Na Ponta do Lápis, com orientações para escrever um relato. Acho que muitos de vocês devem ter lido esse texto. E a gente quis transformar o texto numa ferramenta que fosse de um uso fácil para todos vocês. Então, a gente está lançando hoje esse especial. A gente está mostrando aqui um pouquinho. A gente não está nem navegando, porque aqui a gente não está no portal, né? A gente está mostrando um pouquinho das telas desse especial, mas que vocês, a partir de hoje, já podem acessar no portal Escrevendo Futuro e aproveitar mais essa ferramenta para trabalhar junto com os alunos de vocês. Tá? Então, queria lançar aqui em primeira mão o especial de relatos de prática. Ele é bem interativo, então vocês vão poder navegar aí com calma e espero que vocês façam um ótimo uso aí de mais esse recurso do programa Escrevendo Futuro. Obrigada. Obrigada, Mariana, as duas professoras, ao professor, por socializarem conosco as suas práticas. Parabéns aí por essa nova ferramenta no portal, muito bacana, tudo a ver com a conversa que a gente teve com o Marcelo, o professor Marcelo, no início do dia, né? Com esses relatos de prática até agora. Parabéns mesmo. Então, a gente vai fazer, enquanto eles estão tirando foto, porque estão muito chiques, a gente vai fazer um intervalo. Às 16 horas nós voltaremos. E vocês se preparem, porque teremos uma surpresa poética lá fora, hein? Preparem os ânimos. E ó, às 16 a gente retorna, tá certo? Muito obrigada por enquanto.